tem uma parcela muito grande da criatividade, né? Que você acaba efetivando essa criatividade através de tecnologia, através de marketing, mas a criatividade do que fazer é você pensar fora da curva normal e achar alavancas diferentes que o teu concorrente não está usando, e daí vem a experimentação. Você Perfeito. monta uma série de hipóteses, sai testando até que você acha uma alavanca que realmente funciona. Exatamente, até porque tudo parte da identificação de um problema. Seria uma alavanca super interessante, e eu imagino que vai acontecer no futuro, eu queria a tua opinião, disso virar uma espécie de um reinforcement learning, em que o próprio processo aprende, faz os insights, tem um output relatorial pro cliente, mas o grande valor é o próprio sistema encontrar as oportunidades de melhoria e se auto-corrigir dinamicamente para que... Com certeza, já existem algumas soluções. A gente tem nome, sobrenome, e-mail, nome da empresa, e dá até para pedir um LinkedIn ali se a gente quiser. Com isso, você já pode construir uma IA que vai levantar todas as informações daquele lead, fazendo uma deep search. Lead para você é a empresa. Lead pra minha empresa. Você vai descobrir depois. Mais ou menos, porque é a empresa, mas chega com o responsável que mandou o contato, que é quem vai atender o telefone. Perfeito. Qual é o futuro de vendas, né? Qual é o futuro de growth? Qual é o futuro de marketing? Sim. Óbvio que a gente falou um monte de coisa aqui, várias coisas que estão acontecendo hoje, mas qual é a tua visão? O que você consegue enxergar? O que tá passando pela tua cabeça em relação do que é aquele futuro mais distante nessas coisas, né? De marketing, vendas, growth. Se é uma coisa, tentando juntar um pouco das coisas que a gente falou aqui, eu acho que a gente vai ter uma coisa talvez bem mais automatizada do que a gente tem hoje, mas que não perde a alma, que não perde a figura do ser humano no seu relacionamento com as pessoas, com os decisores, etc. Sim. Você já percebeu que todo mundo fala de inteligência artificial, mas nem todo mundo consegue crescer de verdade com ela? Eu sou o Fábio Seixas e esse é o primeiro episódio da série Winning with AI, onde exploramos como a IA está transformando diversos setores. Nesse episódio, o foco será growth e vendas. Para abrir essa jornada, eu recebo Rafael Lassanse, CEO da Growth Team, pioneiro de growth no Brasil e referência internacional em experimentação. Ele contou o que já viu dar errado em empresas que tentaram usar IA para crescer e explicou por que muitas vezes as marcas estão apenas automatizando ineficiência. Conversamos sobre a diferença entre usar IA como suporte tático e adotar a tecnologia como pilar estratégico, e também sobre o risco de cair na armadilha da voz genérica, terceirizando a narrativa para prompts prontos, perdendo a identidade. Rafael mostrou como podemos começar pequeno, rápido e com métricas de impacto no centro, evitando o vício da automação pela automação. Se você quer entender onde a IA move o ponteiro de crescimento e onde não faz diferença nenhuma, esse episódio é para você. Bem-vindos mais uma vez ao Backlog Talks, podcast onde a gente conversa sobre tecnologia e estratégia para você ficar mais antenado e poder tomar boas decisões. Hoje eu trouxe um cara aqui que é fantástico, um grande amigo, para estrear uma série que a gente está começando hoje, chamada Winning with AI. A ideia é a gente trazer alguns temas para mostrar como que as empresas podem e estão ganhando essa corrida de crescimento usando o IA. Tá? E hoje não podia deixar de ser diferente para falar de growth, para falar de crescimento, para falar de vendas. Meu grande amigo, Rafael Lassanse. Fala, Fábio, como é que você tá, cara? Tudo bem, cara? Tudo ótimo, obrigado pelo convite aí. Cara, é um prazer. Não sou nenhum super especialista, mas pode ter certeza que cara, com as horas de voo que a gente já tem, a gente tem bastante coisa pra falar. Né? Bagagem é que faz a diferença, né? Sim, cara. Cara, a gente se conhece há quantos anos? Uns 15. Ah, com certeza. Né? No mínimo. O Rafa tá em São Paulo hoje, mas é carioca que nem eu. Carioca, exatamente. Vou virar 27 anos do meu primeiro CNPJ. Que legal. E desde então, cara, a única coisa que eu fiz foi ajudar outras empresas a venderem mais. Normalmente com agências. Né? Hoje sou sócio, né, fundador do Growth Team, que é a primeira agência de growth do Brasil, uma boutique de estruturação e otimização de funis. Que nasceu um pouco na história do growth hacking, né? Nasceu, cara, sim. Foi um pouco até como a gente se conheceu, né? Foi, acho que sim, porque eu lembro em 2010, quando eu tinha uma startup, né, que era o meu shopping lá da iLike, que era um spin-off da agência de CRM que a gente tinha antes. E aí foi a primeira vez que eu ouvi sobre cultura de experimentação, né, falando que growth é aquela junção de marketing e tecnologia, né? Esse processo, puta, cara, para resumir muito simplista, otimização dos indicadores com testes em alta velocidade, né? Então é isso que a gente identifica gaps, né, problemas com os indicadores e roda muitas hipóteses e testes para melhorar esses indicadores. Resumindo, é isso. E aí a primeira vez que eu ouvi sobre isso foi em 2012 com um dos investidores da startup, que era o Kees Cullen, o fundador do Booking.com. Caramba, nada não. Coisa cara, pequena, né? Coisa pequena, um holandês, cara,
genial, né? Não só fundador do Booking, como também ele estruturou todo o processo de expansão global do Uber, não preciso nem dizer que funcionou muito bem também. E quando ele investiu na pessoa física lá, cara, foi engraçado. Ele sentou na reunião lá no Horto, naquele lugar lindo, lá dando comida pros miquinhos, aquela experiência lúdica do Rio de Janeiro. Para encantar o holandês. Exatamente. Né? Até que ele vira e fala, cara, quantos experimentos vocês fizeram esse mês? Foi 2012, a primeira vez na vida que eu ouvi a palavra experimento em numa reunião de negócios. Né? Assim, nunca tinha escutado falar sobre isso. E aí tive que assumir minha ignorância e falar, experimento? Né? Perdi o investimento agora, né? Isso é o que? Uma aula de ciências? Falei, cara, não fizemos nenhum experimento, a gente faz campanha, né? Não faz experimento. E aí eu tomei o maior esporro da minha vida. Do fundador do Booking.com, cara, que me deu um choque de realidade ali. Falou, cara, enquanto vocês estão rasgando o meu dinheiro, o Booking já fez mais de 1.000 testes esse mês. E tudo que está no ar foi testado e validado. E por isso está no ar. Então, ou você aprende a fazer testes, né, e a respeitar o meu dinheiro, ou não tem mais dinheiro. E aí, cara, estou falando de um jeito muito carinhoso de como foi esse papo. E aí eu também assumi minha ignorância e falei, cara, então me ajuda, porque eu não tenho a menor ideia do que você está falando. Né? A gente tem cultura de campanha, como se tem até hoje. Né? O mundo tem cultura de campanha, não tem cultura de teste. E aí eu fui para Holanda. Fui para Holanda passar algumas semanas lá, sendo mentorado pelo fundador do Booking, pelo Keys e pelo time de growth do Booking. E aí eu voltei sendo o cara dos testes. Em 2012, que ninguém falava de growth ainda no Brasil. E aí isso me deu também um estalo de oportunidade até de posicionamento profissional e pessoal, porque eu percebi que naquele momento ninguém falava sobre isso aqui ainda. Ninguém, literalmente ninguém, assim. E aí eu falei, putz, tem um flanco ali, tem um mercado, né, um oceano azul de oportunidades ali para eu fincar a bandeira e virar o cara a referência. E eu comecei a falar muito de growth. Em eventos, né? Você sempre foi um cara muito primeiro cara a publicar conteúdo, primeiro a fazer muita palestra, primeiros cursos, tudo de growth eu fui meio que o cara que fui desbravando. Você só perdeu pra mim que eu fui o primeiro a criar o grupo do Facebook. Né? Cara, melhor história do mundo, a gente precisa contar isso. Vou chegar lá. E aí, você tinha criado um grupo de growth que estava ali pequenininho. Eu entrei no grupo, comecei a dominar o grupo. Tipo, muito conteúdo. Dominar o grupo, publicando muita coisa legal, né, gerando muito valor. Aí eu lembro que até você falou, cara, assume esse grupo aí, esse grupo é teu, entendeu? Pois é, eu não tenho essa energia toda pra você. Eu tive a sagacidade de criar o grupo primeiro. É verdade, cara. Postava e tudo, comandava ali, mas não tinha a energia que você tinha, né? Maravilhosa essa história, porque pegando esse gancho que você falou de energia, era aquele ciclo da construção, né? A gente tem que respeitar muito os nossos ciclos. Depois que a gente já está nessa idade, a gente entende que a nossa vida é feita de ciclos. Sim. Tem ciclos que a gente está de construção que a gente tem que... Cara, a gente está com a faca no dente total. Tem ciclos que você está voltado a outras coisas, né? Mas ali eu estava voltado num momento de construção do negócio e tudo. Eu estava super ativo, até também para fixar essa bandeira ali como referência. Sim. E acabou acontecendo, né? O grupo virou o maior grupo de growth da América Latina, ali do Facebook. Acabei virando, o maior palestrante de growth, o curso. E aí, há 8 anos atrás, eu montei o Growth Team, que é a primeira agência a trazer essa cultura de experimentação para o mundo de performance, né? Para o mundo de estruturação e otimização de funis de venda. Isso foi 2018? 2017. 2017. E desde então, né, o Growth Team é posicionado, super referência, é uma boutique, a gente só opera 20 clientes, né? Eu tive agências antes com centenas de clientes, cara, quase 100 colaboradores, e era um inferno, né? Minha vida era infernal, e aí eu também aprendi que negócios de alta especialização precisam de gente muito especializada é gente cara, e aí isso torna um negócio que é inimigo da escala. Vamos dizer assim, né? Negócios de alta especialização normalmente são inimigos de escala, por motivos óbvios, que dificilmente você vai ter 100 colaboradores especialistas, porque senão nenhuma conta fecha. Vamos falar sobre isso com essa pegada da IA e como é que isso muda um pouco essa dinâmica, né? Legal, claro. Não, total. Inclusive tem um casezinho legal no Growth Team exatamente sobre isso. Mas aí eu percebi
que as grandes agências têm um Pareto onde 20% são sêniores, 80% são analistas, júnior, estagiários, para a conta poder fechar, para as grandes agências poderem fechar. Só que isso, sendo bem sincero, gera um problema de entrega. Porque você tem acaba lá perdendo qualidade. no topo da pirâmide do castelo de cristal, os diretores, nós, super sêniores, que passam para os gerentes, para os coordenadores, para os analistas pleno, sênior, analista pleno, analista júnior, o estagiário toca a tua conta. Cara, é uma distância muito grande do cérebro pro braço, sabe? Assim, E isso gera naturalmente uma quebra de nível de serviço. E aí a gente criou uma história muito legal, uma agência, montamos quase que a maior agência de e-commerce do Rio em um ano, mas eu ficava muito frustrado com o resultado final, sabe? E aí, depois de um ano, cara, não aguentei mais, vim para São Paulo e aí montei o Growth Team, que era a antítese disso, né? Um formato antagônico, inclusive meio que diferente do que o mercado prega, porque era uma agência anti-escala. Então a gente começou só operando 20 clientes, há 8 anos a gente só opera 20 clientes. E aí eu tenho... E aí você tem uma qualidade altíssima. Tenho 30 maníacos dentro de casa, onde meu Pareto é invertido, são 80% sêniors e 20% gente júnior. Para fazer o braçal mesmo. Exatamente, cada vez menos, porque a gente também cada vez mais substitui por IA tarefas que são operacionais e repetitivas. E aí, cara... A outra agência eu não aguentei um ano, o Growth Team está há 8 anos como referência, atendendo contas enormes, que vão desde startup... E aí você pode, com esse limite de 20 contas, você pode escolher mais ou menos o cliente que você quer trabalhar, Total, porque a gente entende o que a gente tem feat, a gente entende quem tem a maturidade para entender o que a gente faz. Sim. Né? E óbvio que o posicionamento, seja como palestra, seja como professor, mentor, cursos, etc., também me traz um cliente já mais maduro. Porque ele faz um MBA comigo, ele já sabe o que é growth. Então ele já chega com um nível de consciência. E já conhece a tua reputação antes mesmo de entrar num contrato com você. Exatamente, que um desafio de grande não, das agências que são meio que trazem inovação, é que ela tem que educar e convencer, né, os leads ou os possíveis clientes do que eles fazem. E eu menos, porque o cara já vem mais ou menos ativo, já me conhece, já vem sabendo o que é a metodologia, então já chega mais maduro ali quando vira nosso cliente. Então isso é uma característica bacana do Growth Team. A gente operou contas como iFood, Randon, Vale, Ultragás, Ferronorte, assim, contas de bilhões, super desafiadoras, que precisam de gente muito boa para tocar. Então esse também é um perfil que boutique ajuda muito nesse sentido, né? E além do Growth Team, tem outras empresas que também têm como foco ajudar outras empresas a venderem mais, como o Sales Club, que também tem muita coisa de IA legal acontecendo lá, que é um ecossistema de soluções em vendas. Então tem desde a parte de educação para empresários, educação para times de venda, estruturação de máquinas de vendas, setups de CRM, área de recrutamento e seleção para a área de vendas. Enfim, são todas soluções ali modulares para ajudar outras empresas a resolverem o BO das suas áreas comerciais, vamos dizer assim. E a Club, que é uma empresa de produção de conteúdo com foco também em vendas, que a gente tem estruturas de podcast, a gente faz projetos de audiovisual, universidade corporativa para grandes empresas. Então, essa é mais ou menos o que eu tenho feito nos últimos... Então isso te credencia para falar de growth e vendas com condomínio. Cara, um pouco. Pô, são muitos anos nessa estrada, né? Acho que isso, apesar de que a gente sabe que gente boa não se destaca mesmo no curto espaço de tempo, mas no fundo a maturidade de hora de voo nos traz um pouco de jogo de cintura, que eu acho que é diferente no dia a dia, né? Como que a gente lida com as coisas, afinal de contas a gente deveria aprender, né, diante dos desafios e dos problemas que a gente encontra. E aí isso facilita ter uma visão um pouco mais madura das coisas, dos problemas e das possíveis soluções, né? Que é um pouco do que eu brinco, Fábio. Brinco não, né? Mas eu falo para simplificar, porque quando a gente fala growth, parece que é tudo muito growth hacking, growth marketing, que é tudo complicado, inovador, né? Engenharia da NASA, ciência de foguete, essas coisas. Mas no fundo, cara, growth é metodologia de identificação e resolução de problemas. Tem um aspecto, tem uma parcela muito grande da criatividade, né? Que você acaba efetivando essa criatividade através de tecnologia, através de marketing, mas sim, a criatividade do que fazer é você pensar fora da curva normal e achar alavancas diferentes que o teu concorrente não está usando
e daí vem a experimentação. Você Perfeito. monta uma série de hipóteses, sai testando até que você acha uma alavanca que realmente funciona. Exatamente, até porque tudo parte da identificação de um problema. E o problema, no fundo, cara, o problema é a alavanca. Né? Porque o que está travando as empresas de crescerem, seja geração de demanda, qualificação, taxa de conversão, ticket médio, retenção de clientes, tudo isso são problemas, indicadores super importantes e que a partir do momento que a gente identifica onde estão esses problemas, aí você formula N hipóteses. E aí, cara, em hipóteses, a criatividade, né, para você trazer, porque grandes problemas normalmente têm N possíveis soluções. Sim. E as alavancas que normalmente estão disponíveis no mercado não necessariamente funcionam igual para todas as empresas, né? Claro. Eles têm suas características únicas, né? Com certeza. E já pega o gancho aí, a própria questão de AI/inovação, né? Inovação está para a vantagem competitiva quando bem, né, utilizada. Você pega um exemplo, né? Assim, a gente tinha um cliente de decoração, um cliente de e-commerce super grande. Cara, a gente identificou quando lançou o Pinterest no Brasil, aberto a anúncios. Quando lançou a plataforma de anúncios do Pinterest, deve ter uns 4 anos isso. A gente foi, sei lá, se não foi a primeira, foi uma das 3 primeiras agências a investir no Pinterest. Por quê? A gente identificou, cara, que decoração e Pinterest, vamos ser sinceros. Hoje, talvez um pouco menos, porque as imagens do Pinterest viraram tipo um terror de AI. É tudo imagem fake, mas às vezes legal, mas muitas vezes não. Mas até onde eu sei, a plataforma de ads do Pinterest é bastante efetiva para e-commerce, né? Sim, exatamente. Naquele momento, então 4 anos atrás, cara, decoração, Pinterest, match made in heaven, assim, né? Assim, não tem ninguém no mundo que vai reformar alguma coisa que não vai no Pinterest. E aí a gente foi como sendo uma das primeiras agências a anunciar, cara, né, essas plataformas são leilões. Né, o era Google, barato. o Meta, exatamente. Tem pouca gente disputando o bid ali no leilão. Então, o custo de um clique no Pinterest era 1/3 do custo do Facebook. Então, a gente viu a inovação, fez muitos testes até encontrar um modelo de funil que funcionasse. Até porque era uma plataforma nova também, você tinha que aprender a usá-la, né? Exatamente. Quando a gente viu, cara, que era um custo muito mais baixo do Facebook, botou-se grande parte do dinheiro no Pinterest e aumentou, cara, consideravelmente as vendas sem precisar aumentar o orçamento. Porque lá o custo era mais barato do clique. Então, onde eu quero chegar? Assim, a identificação do problema e usar a inovação como catalisador, né, como uma alavanca, ajuda muito. Outro exemplo agora já relacionado a IA. Lá no Growth Team, há algum tempo atrás, talvez quase um pouco mais de um ano, a gente percebeu que num dado momento o meu time... A gente é antigo, né? Então nossos redatores... Antigo é ótimo. Nossos redatores, a gente é old school, né? O pessoal dos copywriters, vamos falar em linguagem jovem. Os copywriters estavam num limite operacional. Eu estava com a minha área de produção no gargalo operacional. Problema identificado. Ou você aumenta time. Exatamente. Aí quais são as hipóteses? Quais são as hipóteses? Então a gente tem a hipótese de botar mais gente. É o jeito mais simples e comum de resolver esse problema, ou a gente pode pesquisar outras formas de resolver, principalmente com base tecnológica e principalmente com IA. Mas olha que interessante, né? Assim, aí a gente foi para o mercado, ver as soluções e óbvio que o raciocínio lógico, ChatGPT. Vamos usar o ChatGPT para ajudar o nosso time de criativos, né? O nosso time de copywriters a ajudar a suprir a demanda que a gente não está conseguindo agora com esse time enxuto que a gente tem. E aí a gente também percebeu algumas coisas interessantes que vale a pena pontuar, né? Assim, o ChatGPT, apesar de muito legal, né? Não tem nem o que falar, assim, acho que a gente deve usar ele todo dia nas nossas vidas, tem características peculiares, do tipo... O ChatGPT é shit in, shit out, né? Se você não sabe o que você pergunta, ou se você não faz um bom prompt, você não tem boas respostas. E acabou que a gente percebeu que os redatores mais sêniores tinham um ganho de produtividade muito legal. Mas quem não tinha tanto jogo de cintura, perdia muito tempo fazendo prompt, então ele gerava mais desafios do que soluções, porque tinha o desafio de ser um engenheiro de prompt, que não era a pegada do redator, do copywriter. Até isso era uma coisa nova, né? Exatamente, para poder ter as boas respostas e ajudar na operação. A gente falou, quase lá. Porque não dá para um cara ter um ganho e o outro do lado, sentado do lado, não ter o mesmo ganho. Não é linear o... E aquela inovação que chega para ajudar acaba atrapalhando, né? Exatamente. Mas a gente entendia, porque
pô, se o redator sênior teve um ganho, então isso funciona. Talvez essa não seja a ferramenta ideal. Eu vou fazer um paralelo com o meu mundo de desenvolvimento com um desenvolvedor exatamente igual. Né? O cara sênior que está estudando um pouquinho mais de IA e já começa a usar as ferramentas da maneira correta, Sim. ele tem de fato um ganho de produtividade enorme. Sim. Mas o cara, ou porque é menos experiente, ou porque não está com a cabeça tão aberta em relação a IA, vê a IA como uma ameaça e tudo mais, acaba não encontrando aquela efetividade de resultado. O que reforça a ideia de que a IA não funciona, não presta, etc, né? Pelo contrário, né? Assim, talvez a ferramenta não seja a ideal, né? Que foi o que a gente meio que foi testar outras ferramentas. Na época, era Copybase, hoje acho que é Baseworks, ferramenta do Sérgio, lá do Rio, que é uma ferramenta de copy, né? De produção de conteúdo para times de marketing e vendas. Então ela já tem uns frameworks já mastigadinhos. Já tem os contextos mais já tem contexto. Você vai fazer, cara, anúncio no Facebook utilizando o framework AIDA. Pronto, fica muito mais fácil do cara botar os parâmetros lá e conseguir construir algo realmente com padrão. E aí isso ajudou muito o time. Isso começou a fazer diferença. E a gente mensurou, na época, acho que foi, se não me falha a memória, reduziu 52% o tempo de produção do enxoval criativo do time. Legal. Né? Então era copy de landing Isso tem mais ou menos quantos anos? Cara, quase 2. É. Assim, se não tiver mais. Porque foi no comecinho. Foi ali um ano depois do lançamento do ChatGPT, todo mundo tentando entender. Foi, no comecinho. E ao mesmo tempo que a gente identificou esse problema, esse gargalo operacional na área. Porque eu acho que tudo parte da identificação de problemas. Sim, eu não mexo onde não é problema. Se não tem algo para ser resolvido, está resolvido, sabe? Assim, eu sou muito dessa pegada. Assim, o Growth me ajudou muito a pensar nisso, né? Então, identificado o problema, aí sim a gente vê soluções, se é IA, se não é IA. Mas você não acha que, por exemplo, uma oportunidade de melhoria não pode ser encarada como um problema? Por exemplo, claro, eu tenho que estar funcionando, não está quebrado, não, mas eu vejo 100%. Um problema, uma oportunidade, ele não é necessariamente um problema, mas uma oportunidade. Principalmente otimização de processo, né? Assim, principalmente otimização de processo. Mas óbvio que primeiro se resolve os problemas. Sim. Né? Assim, claro, primeiro a gente tem que... A prioridade é onde está doendo. Exatamente. Né? Onde o sapato está apertando ali, cara, eu preciso resolver um problema operacional na minha área. Mas você pega, cara, reduzindo 52% do tempo de produção, eu dobro praticamente a produção, minha capacidade produtiva com os clientes atuais. Ou eu posso pegar mais clientes, mas no caso, como a gente só opera 20, a gente conseguiu dobrar quase a capacidade de produção sem precisar contratar ninguém ali, cara, que vamos ser sinceros, o ser humano é sempre o elo mais fraco da cadeia ali, né? E a gente que é empresário, pô, se eu puder não contratar mais alguém, eu não vou contratar, entendeu? Assim, porque não é fácil. É a eficiência de sempre, exatamente. Né? A gente tem que buscar eficiência. Exatamente. E uma das coisas que a gente tem visto, né, assim, dentro dessa temática do nosso papo de hoje, que é como é que as empresas vencem usando IA, eu acho que, obviamente, tem todo mundo, em algum grau, maior ou menor, está experimentando. Sim. Acho que a porta de entrada é sim o ChatGPT, né? Ainda que no mundo corporativo, tem gente que começa no mundo corporativo e depois leva o ChatGPT para a vida, né? Sim, claro. Acho que a gente que é mais vanguarda acaba usando isso logo no começo. Mas eu fico com a sensação, já passados 2-3 anos, do boom do ChatGPT, que as empresas não estão acertando o vetor de crescimento que a IA pode proporcionar. Fica muito nessa coisa assim, vou usar o ChatGPT para fazer um texto, ou vou usar um end-to-end para fazer uma automação ali, e fica só naquela coisinha que legal, é importante, diminui o custo, como você trouxe esse exemplo, aumenta a produtividade, evita que eu contrate alguém porque eu fiz um processo automatizado. Mas se você olhar sobre a ótica de uma alavanca de crescimento de fato, aí a pergunta que fica é: como que a gente usa a IA hoje, seja nas estratégias de crescimento, seja nas estratégias de venda, para mudar o jogo? Acho que essa é a pergunta de $1 milhão, né? Com certeza. Sem contar que existe um AI washing, né, onde tudo precisa ter a palavra AI para poder você não se sentir... acho que é natural do hype, né? O hype tem toda essa... Total, uma consequência, né? Você não pode, assim, tua startup... não usa... você não tá... Ficou fora da festa, assim... Bota o IA no meio. Vai lá pro final da fila. Vai aí, ver Exatamente. Então, isso tem também a obrigatoriedade de ter a palavra AI ali em tudo e qualquer coisa. Enfim. Mas outra coisa que a gente fez no GT, que foi legal... é a parte de relatoria. Então aí não era um problema
mas era uma eficiência operacional. Né? A parte de interpretação dos indicadores de campanha para gerar relatórios diários para os nossos clientes. Primeiro, óbvio, para os analistas. Para os analistas terem mais velocidade, né, celeridade na análise dos indicadores de campanha, porque a gente faz mais de 200 ajustes de campanha por dia com um time de, cara, super enxuto. Então, primeiro a AI lê aquilo, faz um sumário, e aí depois o cara entende, faz um double check e aí gera as suas próprias conclusões. Entendeu? Isso já acelera pra caramba, porque já traz os pontos chaves que ele precisa olhar sem ele ter que se debruçar tudo aquilo. É um grande valor possivelmente, da AI é a extração de insights, né? Exatamente. Possivelmente, o cenário ideal é isso acontecer sem uma intervenção humana. Né, o relatório já ser gerado, as análises pelo menos básicas do dia a dia já serem analisados, gerados, e o relatório ser enviado para o cliente num jeito bacana, bonito e que gere valor real, sem a interferência de um humano. Agora, isso vai acontecer, cara, assim, muito em breve. Mas Você diz a própria relatoria e as análises já virarem as alavancas de mudança, eventualmente já automatizado? No fundo, é mais um acompanhamento, é o reporte diário para o cliente, entendeu? Do dia a dia do que está acontecendo. Isso é mais para o cliente entender os indicadores, quais os testes que estão acontecendo, os resultados que estão acontecendo, que é puramente operacional. Né? A gente tem dashboards, mas ter uma visão qualitativa é diferente do que ter um dashboard ali. Então isso já ajudaria. Quem é teu cliente dentro da empresa hoje? É o diretor de marketing, é isso? É o normalmente é a área de marketing. Quando são projetos de e-commerce, aí é a diretoria, a área de e-commerce. Mas é sempre um head de e-commerce ou um head de marketing ali. Tá. Então isso ajuda muito na relatoria diária. Da porta para dentro, aí o analista olha aquilo e gera os insights necessários para fazer as devidas ajustes, meter a mão na massa e fazer os ajustes das campanhas. Então, aí nesse ponto, você não acha que seria uma alavanca super interessante? E eu imagino que vai acontecer no futuro, eu queria a tua opinião, disso virar uma espécie de um reinforcement learning, em que o próprio processo aprende, faz os insights, tem um output relatorial para o cliente, mas o grande valor é o próprio sistema encontrar as oportunidades de melhoria e se auto-corrigir dinamicamente para que... Com certeza. Já existem algumas soluções ainda incipientes, né, poucas, que se propõe a fazer isso. A gente ainda não parou para olhar nesse nível, mas certamente. Aí você tem uma mudança de jogo enorme, né? Olha só, Fábio Carinhão. O Growth Team faz com esses 20 clientes mais de 1.200 testes por mês. A gente proporcionalmente, eu posso afirmar que deve ser a agência que proporcionalmente mais faz experimento por cliente aqui do Brasil. São mais de 60 se for fazer uma linha média, que não é nenhuma verdade. Tem clientes que não precisam de tantos experimentos, faz menos, tem clientes que fazem muito mais, a gente faz muito mais. Mas partindo desse princípio, 1.200 por mês. Esse mês a gente passou dos 100 mil testes feitos. Acho que 100 mil, então, tem que ter teste automatizado, 820 experimentos no backlog do Growth Team. Olha a riqueza de informação, de contexto que isso certamente não tem. Claro que tem. Então você transforma isso em learnings, dos learnings transforma em ações conecta com campanhas e a gente fica olhando as coisas acontecerem. Isso é certamente algo que vai acontecer, cara, num curto espaço de tempo, assim, nos próximos meses ou no ano que vem. Você tem uma base de conhecimento já... Porque uma das coisas que eu percebo... De erros e acertos, né? De boas... Sim, sem dúvida. De erros e acertos, total. Informação valiosa nos dois níveis, né? Mas uma coisa que eu percebo, e que eu acho super válido, as empresas buscando esses mecanismos de melhorar sua produtividade, seja lá qual for a área, seja lá qual for o vetor de mudança, mas eu acho que no cenário atual, a maioria ainda está muito na coisa do prompt, né? Como é que eu posso usar a ferramenta de IA, seja lá qual for, para fazer essa coisa, mas a energia está muito no prompt. E ok, tudo bem, nenhum problema quanto a isso, mas já está virando lugar comum. E aí, me parece que a mudança vem quando as empresas começarem a olhar dados, gerar e olhar dados. E isso que você está fazendo é a geração de dados que te traz uma inteligência competitiva que as outras agências que não fazem 1.000 e tantos experimentos por mês não têm. Com certeza. E é um moldezinho para você. Com certeza. Vamos agora trazer o contexto por exemplo, do Sales Club, de vendas, né? Cada vez mais a gente vem vendo, né,
pessoal, a morte do SDR, ou vendas serem feitas de forma 100% automatizadas, coisas desse tipo. Eu tenho um asterisco gigantesco nesse tipo de coisa. Eu acho que depende, né? Total, assim, resposta cretina sempre depende quando se fala nesse tipo de coisa, porque existem contextos e contextos, né? Se eu quero marcar uma agenda num dentista, eu boto fé. Ah, tá bom, o que você quer marcar, qual horário, qual dia? Simples. Mas meus negócios costumam ser vendas alto ticket, consultiva, complexa, ciclo longo, técnicas relacionais. Cara, ainda não. Aí a IA, ela vem como uma ferramenta que ajuda muito nos bastidores, e aí né? eu já Mas você tem a figura lá. Exatamente, já vou trazer esse contexto. Mas você fazer um processo de venda com esse nível de complexidade e quem está sentado do teu lado é um diretor sênior, cara, ainda não. Qualquer ruidinho que ele perceba que está falando com uma ferramenta, cara, vai quebrar. Já perde. Vai quebrar. Talvez, vou fazer uma outra provocação. Você já ia falar um palavrão aqui, mas porra. Uma provocação de futuro. Né? Talvez isso aconteça quando o comprador do lado de lá Também começar a automatizar o processo de compra. Com Aí, certeza. beleza, são duas IAs falando uma com a outra e tá tudo certo. Com certeza. Porque esse é um ciclo relacional de construção de confiança. Então, dificilmente, pelo menos hoje, na minha opinião, as ferramentas ainda não estão aptas para esse nível de venda nesse contexto específico, que é o meu contexto. Né? O Growth Team vende para grandes contas, Ciclos o Sales complexos. Club também vende, né? Pô, não é um ticket baixo, é uma negociação, então para isso não. Mas, aí eu vou trazer o porém aqui. Por exemplo, você pega um processo que é bem operacional, burocrático, que é o processo de triagem dos leads, que é o que o SDR faz, para poder qualificar e ver se aquele lead é qualificado ou não. Ok? Isso ainda num processo ligação humano? Sim, Tá. sim, normalmente ligação. Mas você pode usar ferramentas de AI, que a gente já está pilotando isso, que aí eu piloto normalmente no meu parquinho de diversões pessoal, né? Seja usando qualquer coisa, seja o ChatGPT, seja humano, seja, sei lá, GenSpark, seja qualquer coisa ali que dá pra gente brincar. Eu normalmente testo algumas coisas comigo, e aí fazendo sentido eu falo, time, agora faz direito aí vocês. Eu senti o cheiro da coisa. Exatamente. Só que eu tenho outras coisas pra fazer. Exatamente, então exatamente. E aí pra fazer perfeito, inclusive não é a minha responsabilidade fazer perfeito. É a responsabilidade de vocês que são as pessoas responsáveis por fazer isso. Perfeito. Eu só validei a hipótese se funcionava. E uma hipótese legal. Uma mini POC ali que exatamente, exatamente. Quando o lead chega, a gente tem nome, sobrenome, e-mail, nome da empresa. E dá até para pedir um LinkedIn ali se a gente quiser, ok? Cara, com isso, você já pode construir uma IA que vai levantar todas as informações daquele lead, fazendo uma deep search. Lead para você é a empresa, não lead é a pessoa. Lead para minha empresa. Você vai descobrir depois. Mais ou menos, porque é a empresa, mas chega com o responsável que mandou o contato, que é quem vai atender o telefone. Perfeito. Beleza? Do SDR do vendedor. E aí a IA já faz uma análise da pessoa, da empresa, do contexto da venda, né? Então, você vai vender um produto de educação de alto ticket para ele. Esse é um cara que tem essa idade. A IA já traz esses insights todos. Eles têm essa idade, você deve falar essas palavras, o pitch, a frase de introdução que a gente acha que encaixa com o que a gente quer vender, com o que a gente identificou, que é o perfil dele, fala essas palavras-chave que ele costuma falar muito nas redes sociais ou coisa do tipo, e aí já traz pro cara um raio-x de como ele deve se comportar diante daquela pessoa. Que isso é muito legal, porque isso é alguma coisa para fazer um rapport. É pré-venda, concorda? É aquela pesquisa que o vendedor... Que dá trabalho pro CSDR, né? Isso total, é super automatizável, né? Eu sou vendedor, né? O Growth tinha boutique e eu vendo até hoje. E eu, antes de qualquer e toda reunião, eu vou fazer uma pesquisa. Eu vou entender quem é que está sentado do meu lado. Se eu vejo que é você, eu vou ter uma postura. Se eu vejo que é, cara, um diretor de 68 anos, eu vou estar muito mais austero. Né? Se é um garotão, eu falo, fala, meu irmão, como é que tu tá? Natural, claro, assim. A gente é vendedor, né? E essa é uma característica muito humana, né? Total. A gente quer criar esse rapport, a gente quer se conectar. As pessoas querem fazer negócio com que elas elas preferem fazer negócio com que elas se conectam.
Beleza? Então, com isso, você já traz alguns insights e pontos legais de conexão, de approach, né, de criação de rapport e tira esse processo de pré-venda que é operacional e traz insights até muito mais ricos, porque a ferramenta faz pesquisas muito mais legais e já pega essa informação, já joga no CRM. Então, quando ele está com o CRM lá, com o HubSpot aberto, já tem esses campos, esses atributos que dizem para ele como ele deve se comportar, ou pelo menos insights muito importantes para facilitar e aumentar o quê? A taxa de conversão. Né? E às vezes até dá para fazer um lead score diferente, que foge das regras tradicionais de lead score e faz outras buscas mais profundas para qualificar ou não esse cara até antes do SDR entrar em contato, para já jogar... Vamos falar jogar fora, mas fazer a triagem do jeito correto. Ele só vai falar com quem ele tem que falar efetivamente. E isso já gera um aumento de produtividade do primeira etapa do ciclo de vendas ali. Legal. Cara, muito legal. Agora, você está falando de uma análise que, em tese, serviria para todos os SDRs, independente do SDR, né? Sim. Aí eu vou te contar um caso que talvez seja uma oportunidade... mais para o vendedor, que vai, obviamente faz um relacionamento, um contato um pouco mais próximo e tudo mais. Esses atributos estão no CRM, então óbvio que depois o vendedor também, o closer vai estar com isso, né? Vai estar com isso na frente dele. Mas eu vejo uma oportunidade dessa IA que faz essa análise, fazer não só a análise que ela já faz daquela pessoa, daquela empresa, etc., mas também fazer um link com aquele vendedor. Que pontos de contato, que pontos de interseção... Perfeito. Eu posso agregar também, mas eu preciso saber quem é o vendedor. Claro. Eu falo isso porque eu uso uma coisa um pouquinho parecida com essa quando eu quero convidar alguém que eu não conheço para o podcast aqui. Claro. Né? E aí eu identifico essa pessoa, acho que vai ser um convidado legal. E aí eu peço para IA fazer um pouco esse trabalho, só que sabendo que quem vai entrar em contato sou eu. Claro. E aí teve um caso engraçado de uma pessoa que eu convidei que ainda vai participar, que... A IA descobriu que a gente tinha estudado junto na PUC, lá no Rio de Janeiro, no mesmo período. Eu não conhecia, por uma questão de, enfim, turma e tudo mais. Mas foi o gancho que eu usei para poder me apresentar. E que é um gancho super diferente, super personalizado, que eu não iria descobrir. Eu não ficava muito legal. Nesse nível de profundidade de pesquisa para mandar um e-mail. Ia acabar mandando um e-mail mais genérico. E eu mandei um e-mail super personalizado, o cara amou. Muito legal. Entendeu? Somos filhos da PUC, né? Sim, somos no Rio. Mas isso que você falou faz todo sentido. Inclusive, o meu time de conteúdo, do Sales Club. Eu também, como você, sou o host lá do Donos das Vendas, o podcast do Sales Club. Então, eles preparavam uma pautinha lá para mim. E aí eu comecei a falar, nossa, essa pauta pode ser melhor, assim, né? Pode ser melhor. Pode ter coisas mais ricas, pode ter mais contexto. E aí eu criei o meu formato. Lá, fazendo, cara, buscas mais profundas, sempre no contexto de marketing, né? De marketing, growth e vendas, perguntas que tenham esse contexto, que é quem sou eu, né? E trazendo roteiros, sugestões, históricos, o perfil da empresa, milestones da empresa que tem a ver com esses assuntos. Então, eu já fico Aí eu peguei o formato, falei, time de conteúdo, usa esse roteiro de conteúdo para quando vocês forem trazer as informações e o conteúdo para me sugerir. Porque é muito mais legal, é muito mais rico do que o que vocês estavam fazendo até então. E aí virou uma boa prática. Né? O experimento, uma sensibilidade, uma percepção de melhoria me fez fazer testes, né? Rodar alguns testes de experimentos que me gerou resultados melhores do que o que estava em produção, vamos dizer assim. E eu falei, gente, agora vamos mudar o processo e usa isso como sendo uma boa prática a partir de agora, porque é muito melhor para mim, que vou estar sentado na frente do convidado e ter muito mais coisas mais legais e mais ricas para conversar. Então... Isso é interessante, porque daqui a pouco me parece que todo mundo vai ter sua própria IA, né? Assim, ultra personalizada, ultra contextualizada e treinada. E a gente pode pensar que o vendedor vai ter a sua IA com o seu contexto para te ajudar. E aí eu vou além, Rafa, e lembrei aqui de um caso que eu acho que se aplica exatamente isso que a gente está falando. Eu trouxe esse case para um cliente nosso, a gente trabalhou isso junto a uma empresa de um family office, e eles tinham um desafio de fazer apresentações sobre as empresas do portfólio para os stakeholders da família e tudo mais. E aí a gente viu um caso de um cara, um empreendedor, que treinou uma IA. Ele era um empreendedor, tinha lá o board dele, tinha que fazer a reunião de board, sei lá, de 3 meses.
E aí ele começou... antigamente ele fazia a apresentação dele e ia pro board fazer a apresentação. Aí agora, como ele criou uma espécie de um GPT do board, ele pega a apresentação dele e manda pro GPT dele e fala assim, olha, o que vocês responderiam quando eu apresentar esse negócio? Então, aquela IA já trazia para ele o que provavelmente aquelas pessoas do board iriam perguntar. Claro. E ele já melhorava, já levava pronto. Muito legal. Aí agora eu trago esse exemplo para venda. Eu vou ali rapidamente customizar um GPT, alguma coisa, com o foco do cara que eu vou ligar. Total. E aí eu posso, inclusive, testar, treinar, fazer um cold call com uma IA se passando pelaquela com certeza. pessoa para ser mais eficiente. Não tenho dúvida nenhuma. Óbvio que a gente tem o desafio principalmente da coleta de informações dos dados, né? Sim, porque tem gente... não é tão pública, exatamente, sem dúvida. Né? Então tem gente que traz muita informação e muito contexto, que é super pública, e tem gente que não tem nem foto no LinkedIn, né? Tem gente que tem perfil fechado, não deixa rastros, tá tudo bem. Mas pelo menos isso vai ajudar aí na distribuição de quem tem. Cara, o vendedor vai ter muito mais informação e muito mais contexto para falar. Você fala, principalmente, você pega um exemplo de educação, né? Porque lá no Sales Club a gente tem muito essa pegada de educacional, né? E nós somos, os sócios, nós somos mentores, né? Assim, no fundo, a gente está, né? Porque a gente é empresário, no final das contas, né? Assim, eu não sou mentor, não sou guru, não sou professor, não sou nada disso. Assim, eu estou mentor porque é o contexto de compartilhar experiências de vida e desafios que a gente tem no nosso histórico empresarial. Dito isso, cada um de nós pode ser um agente do Lassance, um agente do Concer, um agente do Luiz, um agente do Hélio, né? E cada, por exemplo, empresa que participa do nosso processo ter o Lassance de bolso, ter fantástico isso. O Concer de bolso, entendeu? Sabe, assim, óbvio que respeitando algumas salvaguardas ali, concorda? Assim, uns guardrails necessários para IA não dar uma viajada se passando pela gente, eu acho que faz todo sentido. E é um serviço a mais que a gente pode oferecer, por exemplo. Lassance de bolso. Exatamente. Muito bom isso. Concorda? Até porque, 27 anos de estrada de conteúdo, cara, não é nem um pouco difícil ter um inventário muito legal de material para poder fazer esse tipo de agente, né, cara? Com certeza. Eu fiz um post outro dia no LinkedIn com uma pegada de um prompt para você criar o seu conselho, né? Quais são as pessoas de referência da minha área no mundo? E eu vou criar um conselho com essas pessoas que eu vou poder perguntar o que eu quiser. E aí eu fiz isso, publiquei no LinkedIn, compartilhei o prompt com o pessoal. Foi muito legal. Foi um dos posts que mais viralizou aqui no meu LinkedIn. Muito legal. Mas a ferramenta é muito útil. Sim. Eu trago um problema e aí quem melhor me responde é aquela pessoa do meu conselho virtual que melhor entende daquilo. E, obviamente, são pessoas públicas que têm muito conteúdo. Claro, o próprio GPT me indicou quais são as pessoas ideais em determinadas áreas e tal. Então é um pouco isso, a gente construir esses agentes. É uma cocriação ali, né, cara, com a ferramenta que é muito legal. Por exemplo, mais uma aplicação aí que a gente está pilotando. O Sales Club gera milhares de leads por mês. Milhares. Talvez dezenas de milhares. Tem uma fração ali, talvez 20% se enquadrem dentro do perfil do cliente ideal para um produto específico. Nosso produto principal, são as imersões. Eu tenho 80% de perda, de desperdício, de uma lista que a gente teve que pagar para gerar, porque é muito feito com performance, com tudo isso, né? Então, a gente está usando IA para poder analisar o perfil dessa base de leads e fazer de forma proativa a recomendação de outros produtos do portfólio. Para esses 80%. Exatamente. Produtos que talvez não estejam adequados com o fim, com o objetivo daquela campanha em trazer o lead, que é para o produto imersão, mas tem vários outros produtos. E cada vez mais isso também gera insights para criar cocriação de produtos. Sim. Então você fala, putz, cara, 20% dessa base, sei lá, não estão adequados a esse produto de alto ticket, mas tem perfil para produto de ticket mais baixo. Então vamos criar um produto de ticket mais baixo, que a gente tem uma base de milhares de potenciais clientes já dentro da base, para poder escoar esse produto que não está na nossa esteira de talvez produtos. Um produto mais automatizado, mais self-service, alguma coisa assim. Exatamente. Então isso também está acontecendo. Não só fazendo testes para reaquecer
base que não está ativa ou que não está sendo trabalhada nos produtos principais para fazer upsell, cross-sell, downsell de outros produtos, mas também ajudar o time de produto a trazer insights do que pode ser ofertado que a gente não tem na prateleira. Legal. É bem legal. A gente começou o papo falando muito sobre teste, né? Teste mensurado, enfim, de forma técnica. Como é que vocês estão fazendo hoje essa parte de experimento em coisas específicas de IA? Você já tem métricas, você tem mecanismos para medir uma eficiência de uma IA ou contra uma IA? Enfim, o que vocês estão olhando nesse sentido? No fundo, eu penso mais a ferramenta como meio e não como fim. Perfeito. Né? Então, os indicadores são os indicadores fim. Então, gerou mais venda, fiz em menos tempo. Exatamente. Se for indicador, por exemplo, de áreas operacionais, talvez seja o tempo de produção, porque aí eu estou tornando a minha área mais eficiente. Mas quando a gente olha para cliente, tem indicadores muito claros. Redução do custo de aquisição, aumento do retorno sobre investimento, aumento de taxa de conversão, aumento da taxa dos cliques. Né? Tem indicadores claros ali, que esses são o fim. A IA é um meio para nos ajudar a chegar a melhorar esses indicadores. Então, é muito mais nesse sentido do que na validação. Como é que você aperta os parafusos na IA para mudar os indicadores fim, né? O que te faz, assim, pô, esse prompt não tá bom, acho que, né? Enfim, como é que vocês olham isso? Olha, interessante. É muito mais no sentido de operacionalizar a hipótese e eu poder ter muito mais testes rodando em paralelo. Então, se de repente eu pego e crio o meu time de design, que normalmente cria 10 variações de imagem para testar, e aí consegue me criar 40, entendeu? Legal. Muda o jogo, né? Muda o jogo, entendeu? Assim, eu certamente tenho mais opções para poder achar a campanha vencedora que vai reduzir o meu custo operacional. Aí vem a parte da criatividade e do uso, né? Como que quem está pilotando vai trazer insights e parâmetros para aquela... Que tipo de variações de imagens que vão ser criadas. E aí tem toda também análise estratégica de gente que é mais sênior, cara. Entende o perfil do cliente ideal, entende quais são... eu quero que você faça variações de imagens com viés em economia, com prova social, nos benefícios do produto, características, features. Aí a gente começa a ter viés, né? Assim, approaches diferentes com uma escala que é muito mais difícil de fazer com um ser humano. Então isso também já ajuda. Mas o grande desafio é quem está pilotando por trás também. Então, mas uma hora você acaba conseguindo automatizar isso tudo, Com certeza. Até porque é quase que um framework ali. A gente criou uma metodologia onde a gente tem vários tipos de campanha, né? Campanha com benefício na economia, campanha com benefício, cara, na qualidade do produto, campanha com benefício, campanha com foco em UGC, né? Com conteúdo gerado pelo usuário, campanha com prova social, campanha de vídeos, imagens, carrossel. Então, todas essas possíveis variações, esse xadrez aí, já tem um método por trás. Então, óbvio que depois para transformar isso num parâmetro fixo, não é nem um pouco complicado, entendeu? Não é nem um pouco complicado. É óbvio que o advento da IA trouxe muita disruptura em um monte de coisa, processo das empresas, novos negócios. Hoje as empresas que estão mais virando unicórnio hoje são empresas de IA e tudo mais, mudando muito forte o mercado. Uma mudança muito drástica que foi anunciada e que ainda não é realidade, essa coisa do Instagram, por exemplo, trazer toda a parte do que faz hoje a agência, trazer para uma plataforma. Né? Isso ser feito, obviamente, por IA. Sim. É uma disruptura gigante claro. do segmento. Como é que você vê isso? Assim? Porque uma das sensações que a gente tem é que a IA ela falha na questão do sentimento, da intuição e tudo mais, né? É uma realidade? A gente tem uma automatização ao ponto de disruptar a indústria de agências de maneira mais ampla? Certamente que tem, né? Mas o conhecimento estratégico e consultivo, eu paro do princípio que eles, cara, tende a ser necessário. E eu te dou provas. Né? A gente capacita de 50 a 80 empresários por mês lá no Sales Club. Tá? Já foram mais de 5.000 empresas capacitadas ali. A gente acompanha
centenas de empresários todo ano, acompanha, né? Assim, ajudando eles a estruturarem suas áreas comerciais. Quando eu pergunto quem tem um desenho claro do perfil do cliente ideal, 2 levantam a mão. Quando eu pergunto quem é que tem um... Inicialmente, quando chegam lá... Quando tem um plano, quem é que tem uma definição clara de metas, um planejamento estratégico e um funil de vendas estruturado com indicadores claros em cada etapa. Compatível com a meta. Ninguém levanta a mão. Entendi. Então ainda tem um problema estrutural de conhecimento estratégico dos próprios negócios que, cara, o brasileiro não coloca nem gasolina no próprio carro, cara. Entendeu? Sabe, assim, tem que ter o frentista para colocar, assim, até pouco tempo atrás tinha um cara que apertar o botão no elevador para você. O brasileiro não quer fazer as coisas, né? O Brasil tem a cultura de contratar prestadores de serviços para fazer coisas que ele não quer fazer. Isso é muito cultural. Inclusive, teve uma onda gigante no Brasil, acho que não só no Brasil, mas eu vi a realidade do Brasil, dessas empresas que vendem time de venda sob demanda, né? Sim. Tipo, a gente vou marcar reunião para você, né? Sim, exatamente. Funciona, então, né? Muito Pelo menos difícil para a grande maioria dos segmentos, né? É muito difícil, né? Criar uma máquina de vendas externa, o cordão umbilical fica muito longo. Muito longo, assim, né? Para poder ter a sensibilidade do próprio negócio. E aí vira uma máquina de moer lead, assim, sabe? Com uma qualidade meio duvidosa. Mas, enfim. Então, eu parto do princípio que ainda falta gente com conhecimento estratégico para operar toda e qualquer ferramenta que apareça, entendeu? Porque o empresário médio, que é 70% do Brasil, pequeno e médio empresário, concorda? Assim, ele não tem esse conhecimento ainda. Então você fala, pô, a partir do momento que o Facebook ou o Meta vai criar as ferramentas todas, você acha que o cara vai saber sentar ali e operar isso? Vai ter um... Mas aí você não acha que se essa coisa nova aí tiver de fato gerando lá a métrica final, que é o que importa no final das contas, né? Claro. Ok, beleza. Não tenho dúvida nenhuma. Eu só... Aí vai obrigar o cara a entender indicadores de performance, indicadores que ele não tem hoje em dia e não sabe nem do que se trata. Acho que tem uma curva de aprendizado em algum momento. Até porque isso possa vai acontecer. meio que equalizar todo mundo na performance, né? Sim, todo mundo tem vai essa... estar... Total, assim. E eu acho que quem for mais criativo em pilotar essas soluções, quem for mais profundo no conhecimento e ter esse formato mais... Vai ser mais consultivo do que operacional. Sim. O que eu imagino que seja... E o operacional fica, de fato, 100% automatizado. Exatamente. A gerar as peças e saber das 40 qual que é melhor, que Exatamente. É melhor. Que não deixa de ser uma coisa mais braçal e operacional hoje em dia. É técnica, é matemática no final das contas, sim, né? Exatamente. Então é muito mais a estratégia, cara, o viés, o entender todo esse, desde, cara, perfil de cliente ideal, definição clara de metas, planejamento estratégico com a definição de atividades necessárias para se chegar na meta. Isso é uma camada estratégica de negócio. Que óbvio que a ferramenta também pode ajudar a montar isso tudo. Não tenho dúvida nenhuma. Sim. Mas quem transpõe quem transpõe isso para a visão de agora então vamos montar canais de geração de demanda. Porque a gente está falando aqui, isso é canal de performance. Mas canal de performance é uma linha do mix que você deveria ter de geração de demanda qualificada. Orgânico, social, concorda? Performance. Então, tudo isso cria um desafio do empresário, que já é um desafio hoje, né? Ele vai ter só outros desafios a lidar, mas vai continuar precisando ter conhecimentos que não são tão simples assim. E, cara, o dono não tem que saber indicadores de marketing, microindicadores de marketing, de vendas. Óbvio que é muito bom se ele souber. Mas vamos ser sinceros, nós como empresários, cara, são nossas lideranças que precisam saber os microindicadores da área de marketing. Né? Você vai falar, cara, eu não estou aqui preocupado com a taxa de clique dos meus clientes no dia a dia. Não, o que a gente está falando aqui no final das contas... Concorda? A ponta solta, a ponta fraca é sempre o ser humano. Sim. E aí uma das... Pensando aqui que uma das posturas que as empresas devem ter a partir de agora na montagem do seu time, do seu quadro de colaboradores, é você avaliar o quão, enfim, fácil... A facilidade que a pessoa tem e conhecimento que tem das ferramentas de IA mesmo. Com certeza, porque isso para mim... Devia ser uma regra de RH, né? Isso para mim... de contratação. Cara, é a capacidade de resolução de problemas. Porque a IA é só mais uma ferramenta que ele vai utilizar como uma bela ferramenta, né? Assim, numa escala... turbinada para ajudar ele a resolver os BOs que ele vai identificar nas atribuições do seu cargo, do seu dia a dia. Então, a partir do momento que a gente pega cada vez mais empresas
com indicadores claros em cada uma das áreas, por exemplo, que trabalham com OKRs, com metas e métricas claras em cada área da empresa. Cara, cada área da empresa sabe quais são os seus gaps, quais são os seus problemas. Então, a gente não está falando de marketing e vendas. Se a área de compras identifica que está tendo problemas para poder ter, expedir a quantidade de propostas ou analisar a quantidade de propostas que a gente precisa analisar para poder fazer as compras de uma grande empresa, a área de compras identificou um problema interno operacional e tem toda a capacidade de identificar possíveis ferramentas de IA para melhorar a eficiência da sua área específica. Então, imagina que maravilha a gente ter uma empresa onde todas as lideranças de cada área estão analisando seus próprios indicadores, identificando seus problemas, transformando esses problemas em alavancas e utilizando ferramentas como IA para poder melhorar os seus próprios indicadores. Cara, isso aí é um supra-sumo, né? Exatamente, cara. E é isso que, no fundo, a gente fala em cultura de melhoria contínua, né? Porque não é só growth ou RevOps ou esse tipo de coisa, não é só para marketing e vendas. Assim, a metodologia ela é generalista para ser aplicada em toda e qualquer área da empresa. Até porque toda e qualquer área da empresa tem problemas internos e tendo dados e métricas para se não só identificar o problema, como identificar a melhoria, cara, é um parque de diversões aí para as lideranças melhorarem suas próprias áreas, entendeu? E isso acho que entra num círculo virtuoso, onde as empresas vão, cara, toda hora tá melhorando e se tornando cada vez mais eficientes. E nesse momento da história, as empresas que estão mais na vanguarda disso, buscando mais ativamente isso, vão se colocar numa situação de vantagem competitiva considerável. Vou falar aqui, não lembro quando que foi, um estudo que é mais B2B. Né? 2% das empresas faziam mais de 10 testes por mês. 2%, cara. Muito pouco, né? Concorda? E aí eu pergunto, vocês acham que as empresas que têm crescimento acelerado, as empresas que recebem Series A, Series B, as empresas que viram unicórnio estão nos 98% que fazem menos de 10 testes ou estão nos 2% que fazem, cara, mais de 10 testes por mês? Concorda? Uhum. Então, acho que ainda é uma vantagem competitiva gigantesca. E se você está fazendo isso, tem 98% de chance do seu concorrente não estar fazendo a mesma coisa, entendeu? Então, sim... Ou tá fazendo aquela coisinha basiquinha que todo mundo está fazendo, né? O ChatGPTzinho. Exatamente. Então, é sim vantagem. A cultura de experimentação já é vantagem competitiva e você usar essas ferramentas para turbinar isso, cara, nem se fala. Tá. Com certeza você está... Eu também, né? Acho que, novamente, quem está na vanguarda tá testando tudo, e você muito com essa ótica de crescimento, de growth e de vendas, testando muita coisa, a gente falou de várias situações aqui, mas se você pudesse elencar uma coisa que eu acho que, poxa, esse empreendedor, esse CRO, o diretor de vendas, que está bem estruturado, tem sua máquina funcionando, e está começando a olhar para a IA, para cara, como é que eu boto meu jogo no outro patamar? Qual das alavancas você acha que deve ser a que ele deve olhar primeiro? É essa coisa da qualificação, do SDR? É talvez uma nova oportunidade de sales enablement que a IA está proporcionando para os vendedores, para o time, etc. Enfim, ou é automação, enfim, o que você acha que é o que muda o jogo? Tem mais oportunidade de mudar o jogo hoje? Bom, depende. Não, mas é sério, porque vamos lá, é o mesmo questionamento que eu falo, né? Quando a gente pega uma visão mais ampla da jornada, hoje em dia do cliente, né? Mais holística, assim, que você pega lá no topo, tá marketing fazendo atração, aí você tá no meio com vendas, né, fazendo qualificação / fechamento, depois aqui você tem CS, que aí depois você vendeu, o cliente faz onboarding, e depois você tem vendas internas, concorda? Assim, você tem uma jornada muito mais longa. A partir do momento que você tem jornadas com etapas mapeadas, porque só assim você consegue identificar os problemas, porque se você não tem as taxas de conversão, por exemplo, em cada uma dessas etapas, você não consegue identificar onde está sangrando. Inclusive, quem é o responsável por estancar esse sangramento. Se a etapa está lá na parte de cima, é marketing. Se está aqui no meio do caminho, é venda. Se está aqui, é CS. Se está no final, é a parte de farmer ou vendas internas. Então, primeira etapa é garantir que, cara, você tem um funil. E o funil, cara, assim,
É engraçado, porque o que não falta é o guru que bota o funil e fala, esse é o funil. Não, o funil depende. O funil é a jornada do teu cliente, não é o que está na tela. O cliente naquele segmento específico. Exatamente, qual é o caminho que o teu cliente faz em cada uma das etapas de consumo do seu produto ou serviço. E isso vira o seu funil. Né? Então ele vê campanhas, ele acessa o site, ele coloca no carrinho, ele faz a conversão, a gente aprova o pedido vai para a expedição, o pedido é enviado, ele recebe o pedido, depois da parte de depoimento de nível de atendimento, etc. Isso é uma jornada, por exemplo, de e-commerce. Se for de um B2B complexo, é completamente diferente. O cara talvez tem a parte de geração de demanda lá na frente, aí ele vira um lead, aí o SDR entra em contato, que pode ter conseguiu ativar ou não, conseguiu falar com esse cara ou não, esse cara foi para a etapa do vendedor, o vendedor conseguiu ou não falar com ele, fez uma análise de viabilidade técnica do projeto, viu se o projeto tinha viabilidade técnica ou não, aí gera uma proposta, a proposta é aprovada ou não, gera o contrato, depois do contrato tem a parte de treinamento e / treinamento, a parte de adoção e setup da solução, concorda? Assim, lá vamos nós. Então, se você não tem todas essas etapas mapeadas, você não consegue identificar onde está sangrando. Assim, então, o diagnóstico... A verdade é que cada uma dessas etapas tem a sua própria alavanca que pode ser... Exatamente. Então, a anamnese ali, o diagnóstico, é primeiro você ter esse mapa na tua frente. E aí, vendas, marketing que está lá em cima vai olhar, cara, da nossa parte aqui, que é onde a gente está mandando pior agora? E aí tem 10 divisões, cara, assim... Onde eu estou sangrando mais ou onde eu posso ser mais eficiente. São coisas diferentes. Sim. Mas aí ela vai estar vendo a própria área aqui. A verdade é que a resposta para a minha pergunta de qual é a melhor alavanca depende da situação da empresa naquele momento. Exatamente. Eu estou com um lugar ali, eu tenho que mexer naquela alavanca primeiro. E se imagina que esse quadro multidisciplinar aqui. Marketing está olhando os seus próprios BOs e alavancas e melhorias operacionais. Vendas, idem. CS, idem. Produto, idem. Cara, céu é o limite. Concorda? Aí o céu é o limite, porque não tem a alavanca. Cada área está olhando suas próprias alavancas. Aí, cara, a gente está vendo melhoria contínua e BOs, né, e grandes problemas sendo resolvidos em paralelo, que é muito difícil. E isso requer que o time tenha essa aptidão em IA, essa capacidade de navegar nas ferramentas e o mindset e tudo mais. É cultura, e isso é cultura total, Fábio, porque isso parte das lideranças. Né, assim, você não vai empoderar o seu colaborador que está embaixo da tua área de marketing se você não tiver isso dentro de você. Perfeito. Concorda? Se você... Uma hora você acaba bloqueando se você não acredita naquilo. Exatamente. Se o cara não tem lá uma hora de brainstorm por semana para a gente fazer brainstorm de hipóteses de solução desse problema, nada vai acontecer. Se você não empoderar e trazer segurança para o seu colaborador a colocar hipóteses na mesa das mais idiotas, esdrúxulas, mais complexas, megalomaníacas, e você ficar julgando isso, não vai acontecer. Então, normalmente, isso é um processo cultural, onde as lideranças trazem essa cultura e essa segurança no errar, acertar e vamos usar a inovação para melhorar. Cara, a gente tem toda a liberdade de testar ferramentas, tem 1 hora por semana para a gente poder testar coisas novas, tem 1 hora de brainstorm para a gente validar e discutir os grandes problemas. Cara, entendeu? Assim, vocês fazem isso hoje lá, ainda no nível dos experimentos e tudo mais, de você compartilhar experiências. Pô, eu fiz esse experimento, aprendi um negócio bacana, vou compartilhar isso com o time. Não, inclusive, eu acho que... algo que é muito legal dessa metodologia de growth da cultura, de experimentação, é ela ser colaborativa. Porque o líder não é dono da verdade, cara. O líder não sabe de tudo. Né? O diretor, o head de marketing, ou de vendas, ou o CEO, cara, não tem que ter todas as respostas possíveis e imagináveis. Na verdade, não temos. Concorda? Com certeza. Então, se pega um cara que é um líder de... Só quem tem resposta pra tudo é IA, né? Nem sempre tá certo, mas a resposta ela tem. E depende de onde que ela pega as informações também, né? Porque, cara, o que a gente vê muito é... viés. Informações que não... Cara, teve gente que já falou que já fez pesquisa por mim, eu sou ator da Globo e não sei o quê. Eu sou dono da Growth Suplementos. Porque muita gente publica por aí que eu sou dono da Growth Suplementos, porque as pessoas, infelizmente, têm problemas cognitivos e não conseguem entender que eu sou dono da Growth Team e não da Growth Suplementos. Se olha meus perfis, fica claríssimo isso, mas mesmo assim, as pessoas acham que eu sou dono... Tem uma certa preguiça, né, às vezes. Não, e cara, todo dia tem gente me tagueando, tem gente publicando coisa, tem vídeo no YouTube dizendo que eu sou dono da Growth. Então, se você perguntar pro ChatGPT e ele buscar nesse aquário, ele vai trazer que eu sou dono da Growth.
E eu não sou dono da Growth. Concorda? Então tem que sempre ter esse double check ali outro dia eu recebi de informações pontuais. Outro dia eu recebi um convite para uma palestra num evento privado de uma empresa. Eu falei, claro, estou à disposição. Sobre o que é o tema que você quer que eu fale? Aí o cara respondeu, eu quero que a gente fale sobre a nova regulamentação da Fórmula 1, sei lá, um negócio assim. Eu falei... É outro Fábio Seixas, é um cara que é um jornalista que fala de... Exatamente. Eu recebo toda hora. Coisa pra falar. Todo dia tá lá o Fortão me marcando, entendeu? Tá lá no Instagram. Hein? Mas onde eu quero dizer, assim, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Mas eu paro do princípio que as lideranças tendo essa cabeça, essa cultura... Essa vontade então tá falando de mudar, do colaborativo, né? Assim, de passar conhecimento entre o time e cara, tudo mais. Então, se eu tenho um problema de vendas, o head de vendas tem que sentar com todo mundo e falar, gente, nosso índice de qualificação dos leads está super baixo, eu preciso da ajuda de vocês. Uhum. Entendeu? Eu tenho algumas hipóteses de como que a gente pode melhorar isso, mas eu quero ouvir cada um de vocês. Aliás, isso pode virar 5, 50, 500 hipóteses de teste. Depois você prioriza isso e começa a rodar seu ciclo de teste. Pode trazer as hipóteses, né? Olha, eu tenho essa situação certamente, aqui, né? Haja como um analista financeiro de vendas e tal. E quando você traz o time para um processo colaborativo, as pessoas se tornam parte do processo. Então elas também se tornam muito mais engajadas, você engaja muito mais. Imagina você falar, testou uma hipótese de um colaborador, aquele negócio gerou um super impacto, você reconhece ele, entendeu? Cara, como um cara diferenciado, todo mundo depois vai querer ter esse mesmo nível de reconhecimento, e aí isso se torna um círculo virtuoso, onde seus colaboradores querem dar boas hipóteses para poderem serem reconhecidos depois, cara, de alguma forma. Maravilhoso, entendeu? Né? Não é o dono ou o head daquela área impondo questões. Não, é ele sendo vulnerável o suficiente e falar, gente, eu preciso da ajuda de vocês para resolver os problemas são de todos, não é só meu, entendeu? Cultura continua comendo estratégia no café da manhã. Exatamente, cara. Isso é muito legal. Né? E aí mesmo que a gente, assim, uma situação hipotética de uma empresa super autônoma, cheia de agentes de IA, que tem 4 pessoas e fatura 1 bilhão, né? Tem algumas pessoas falando dessa ideia de uma mini empresa que vai faturar 1 bilhão de dinheiros, né? A previsão que até o fim do ano o unicórnio de uma pessoa... vai existir. Exatamente. Não duvido. Mas você começa a criar uma empresa meio soulless, né? Sem alma, sem cultura, sem aquele... né? Aquela coisa que faz a diferença, que discussão, cara. Porque... Se eu tô entregando... Sabe a coisa no Nubank no começo, que mandava o bilhetinho assinado de a mão, né? Mas, eu vou colocar aqui o elefante na sala. Se o produto ou serviço gera o valor real, por que a empresa precisa ter essa alma, essa cultura? Não é o cliente vendo o valor do que está sendo entregue? Então você está me dizendo que hoje as empresas precisam ter isso para poder, de fato, gerar valor para o cliente no final. Para poder engajar o time, para poder todo mundo ser comprometido a ter o melhor produto ou serviço possível e imaginável para entregar o alinhamento de expectativa, encantamento e resultado que o cliente espera. É uma provocação forte essa. Concorda? Por que precisa ter essa cultura? Por que precisa ter esses ritos? Eu tô jogando no universo. Mas quando você falou isso, eu pensei, para que precisa nesse sentido? Mas também tem outra coisa. É a gente olhar os outliers como regra. Né? Assim, que é o que acontece muito. A gente sempre vê os cases, a gente sempre vê os artigos sexy, a unicórnio de uma pessoa, e também não entende que aquilo é a exceção da exceção e não é a regra. Né, cara? Assim... A mídia não ajuda muito nisso, porque, obviamente, ela só traz as exceções, seja exatamente, por bom, por bem ou mal, né? Que é sexy, que né, é o que vende e tudo mais. O outlier, que é incrível. É o LinkedIn que é maravilhoso, que todo mundo só fala coisas boas, né? O contexto pro growth aqui, né? A gente tem aquele case clássico do Dropbox, que o Chanelis criou o programa de indicação Member Get Member, convide um amigo, você ganhava espaço na nuvem, e isso com praticamente zero investimento de marketing, tornou naquela época o Dropbox o unicórnio mais rápido da história. Super outlier, entendeu? Assim, o segundo já não teve o mesmo resultado porque ele era uma exceção que criou algo realmente muito novo. E aí, não é incomum o cliente senta na minha mesa e fala, cara, mas como é que a gente consegue fazer algo tipo o Chanelis fez lá com o Dropbox? Eu falei, cara,
Não consegue. É outra coisa, né? Assim, Não é a óbvio mesma que coisa. pode conseguir, mas a Pode busca, inspirar, né? a busca pela bala de prata e pela fórmula mágica é a busca pela exceção e não pela regra. A regra, cara, do método é um jogo de ganhos incrementais, onde a gente faz muita coisa, em cada pequena coisa que a gente faz, a gente melhora um pouquinho. Só que é uma fórmula composta. Então eu vou melhorando um pouquinho em cima de pouquinho e aí eu tenho crescimento exponencial. Não, eu fiz algo incrível que foi assim, pode acontecer? Pode, mas isso é exceção e não é regra. Não é controlável, né? Não é controlável. E a busca pela exceção... Se acontecer, ótimo, maravilhoso. Claro. Mas se isso não acontecer, eu tenho um outro negócio aqui que é método e tá funcionando. Exatamente, senão eu vou ser um cara frustrado, porque a busca pelo 1%, o nível de esforço, ele é muito maior, entendeu? E que é imprevisível, não necessariamente vai acontecer. Mas o uso do racional, do método, de você identificar problemas, formular hipóteses e ter ganhos incrementais com esses testes em alta velocidade, e como é uma fórmula composta, como os juros do cartão, esse tipo de coisa, aí sim eu tenho crescimento exponencial. Eu falo pro meu cliente, não, a gente tem que buscar isso. Se, por exemplo, por acaso acontecer isso, o outlier, ou algo que foi resultado que é inesperado, pô, que bom. Mas a gente não está buscando isso, a gente está buscando a melhoria contínua aqui. Muito bom, muito bom. Cara, só para a gente começar já a fechar o nosso papo aqui, falar um pouquinho de futuro, né? A gente falou de várias oportunidades aí para aplicar a IA, e eu sempre tento olhar um pouco, eu tenho colocado muito da minha energia na visão do que vai ser a operação das empresas no futuro, né? Eu faço isso, obviamente, porque isso impacta diretamente o meu negócio. Sim. Porque eu acho que eu vou ser o provedor dessa infraestrutura do que vai ser as empresas no futuro, né? A gente já, na minha opinião, as cabeças da área de tecnologia que estão mais avançadas já esqueceram essa ideia de que o dev vai deixar de existir, né? Porque vai precisar ser construída uma infraestrutura que ainda não existe. Perfeito. Né? E no momento de muita ruptura como a gente tem agora, você não consegue tão claramente ver esse futuro, qual é o caminho exato, né? O exato é muito difícil. E, desculpa só interromper, vai fazer um parênteses, e quando a gente parte do princípio que o Brasil é um país continental, a gente vai ter essa estrutura regional, regionalizada. Então vai ter uma necessidade de um conhecimento técnico, quase que a gente vai voltar para aquela época dos data centers dos anos 2000, começo dos anos 2000, mas que é verdade, né? Que é uma verdade que isso vai acontecer, cara, agora, né? Por causa da necessidade de processamento, cada vez mais vai ter que se localizar esse processamento, porque é mais difícil, né? Assim, colocar em lugares distintos, enfim, a gente volta a ter problemas que nós já tivemos lá no começo dos anos 2000, né? Muito bom. E aí, nessa construção desse novo arcabouço de como as empresas vão operar, eu fico tentando enxergar qual é o futuro de vendas, né? Qual é o futuro de growth, qual é o futuro de marketing. Sim. Óbvio que a gente falou um monte de coisa aqui, várias coisas que estão acontecendo hoje, mas qual é a tua visão? O que você consegue enxergar? O que está passando pela tua cabeça em relação do que é aquele futuro mais distante? Nessas coisas, né? De marketing, vendas, growth. Se é uma coisa... E aí, tentando juntar um pouco das coisas que a gente falou aqui, eu acho que a gente vai ter uma coisa talvez bem mais automatizada do que a gente tem hoje, mas que não perde a alma, que não perde a figura do ser humano no seu relacionamento com as pessoas, com os decisores, etc. Sim. É mais ou menos isso que você vê também? Eu não sei. Eu espero que sim, porque eu acho que a gente está num nível de ruptura tão intenso que eu prefiro partir do princípio que a gente tem que estar o mais qualificado possível em termos de saber usar tanto pessoalmente como nível estratégico as ferramentas do que prever. Porque para diminuir o nível de ansiedade. Porque independente do que acontecer, pelo menos tecnicamente a gente sabe pilotar as ferramentas que vão estar sendo os agentes dessa mudança toda. Eu acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer, se tornar meio que nativos de como usar isso, tanto em benefício próprio, em benefício das nossas empresas, para tentar minimizar ou mitigar os eventos imprevisíveis que vão acontecer, assim. E as ferramentas que vão surgir, que a gente não consegue nem imaginar hoje. Total. Né? Mas a gente também está olhando, a gente ainda está ainda não estamos no topo da nossa curva de hype. Ah, com certeza não. Né? Ainda não estamos no topo da curva de hype, mas eu acho que daqui a uns 2 anos a gente vai começar a ter consolidação e 80% dessas ferramentinhas todas vão morrer.
Concorda? Assim, porque tudo ficou muito fácil, tudo ficou muito trivial de Tem fazer. essa ideia de que as soluções vão ser mais sob demanda, né? Eu preciso de uma aplicação para uma coisa, eu vou lá, crio aquela aplicação e eventualmente descarto ela depois, sim, né? Sim, eu acho que grande parte das soluções vai ter a consolidação no mercado, então a gente vai ter menos ruído do que a gente tem hoje em dia. Mas, Fábio, assim, eu espero que essa premissa que você colocou na mesa, que o interpessoal, o relacional, o sentimento, a sensibilidade, continue fazendo toda a diferença. Até porque toda e qualquer informação sugerida, ela é do hoje para trás. E as inovações são feitas quando a gente tem ideias disruptivas do hoje para frente, de futuro. E o ChatGPT costuma reesquentar o feijão que já foi feito. Mas aí você tem uma questão, a maneira como a IA tecnicamente existe, né, que é basicamente um brutal force ali de análise combinatória de centenas de milhares de conceitos, ideias e tudo que mais. Foi produzido que tem um valor ali de eventualmente ela conseguir fazer uma determinada análise combinatória ali e surgir algo, uma combinação que ninguém nunca pensou antes, né? E eu acho que tem coisa acontecendo. Aí que é o imprevisível, que eu não tenho a menor ideia, sendo muito sincero, porque a partir do momento que isso pode acontecer, ela ter sensibilidade, pode acontecer dela... De ela desenvolver essa capacidade, exatamente, né? Seria aí exatamente, AGI, o relacionar... exatamente. Então, acho que o mínimo de proteção é a gente estar muito familiarizado com isso tudo. E tá testando na vanguarda. Exatamente, ser early adopter, entendeu? Mesmo que não da melhor forma, aquela coisa do... O feito é melhor do que perfeito, né? Vai fazendo, vai melhorando, não fique para trás. Sim, porque é um momento de ruptura tão intenso, Fábio, assim, que é difícil a gente ter o nível de previsibilidade forte o suficiente para poder falar, cara, vai ser assim. Eu não tenho a menor ideia. Muito rápido. A gente é empresário há mais de 20 anos, então, cara, lidar com o caos e com não saber o dia de amanhã já faz parte da nossa... Você falou de tempos longos aí, né? Eu tô um pouquinho mais que 20 e eu, em termos de velocidade de mudança tecnológica, eu nunca vi igual. Nem se fala. É impressionante. Nem se fala. A gente tem que, no fundo, abraçar o caos, entendeu? Assim, não fugir do caos. Tem que abraçar o caos, entendendo essas variáveis, entendendo as ferramentas necessárias, pesquisando qual é o impacto que pode ter nas áreas das nossas empresas, porque eles vão acontecer, capacitando os nossos líderes das áreas para poder ter o mesmo tipo de racional, entendeu? De ter o mesmo tipo de abertura com o uso das ferramentas. Aquilo que a gente falou, cara, como que você, na tua área de RH... né, falando com um líder de RH, um líder de gente, como que na tua área você tem que ter essa mesma cabeça do que eu, que estou ali liderando a empresa, do que o cara do marketing, como que você, cara, vê não só tua carreira, atribuições do seu cargo, tuas responsabilidades, como que hoje as ferramentas já podem ajudar a fazer isso, e como que você está qualificado o suficiente para tudo e qualquer coisa que pode acontecer que a gente nem sabe o que é. Putz! Concorda? Difícil, né? Pra caramba. Mas é mais ou menos isso. Mas é legal, entendeu? pra gente que gosta de inovação, Cara, assim, sobrevida, né? Sim, profissionalmente, né? Falando, claro. Nova fase, tudo do zero, vambora, né? Claro, e aí a gente tá falando no máximo em reduzir um pouco os riscos, mas não com esse nível de previsibilidade e assertividade, assim. Maravilha. É bem difícil, cara. Maravilha. Lasange, pra gente fechar aqui nosso bate-papo, eu gosto sempre de perguntar o que tá no teu backlog aí? Quais são os próximos passos da tua jornada? Cara, tudo que a gente falou aqui, tudo que, pelo menos em termos táticos operacionais de curto prazo, tá? Porque no longo prazo... Fica difícil. Exatamente. Assim, então, tudo que a gente falou aqui, que a gente está testando, eu quero que daqui a, no máximo, um quarter, a gente já tenha certezas. Né? Então, estejam lá produzindo, gerando gerando valor, melhorando a eficiência da área comercial, melhorando a eficiência do meu time de marketing, assim, pelo menos que essas ideias, hipóteses que já estão sendo testadas hoje em dia tragam insights e valores reais. Não só de falar, não deu agora, ou tá rodando, tá funcionando e melhoramos X%. Mas isso já foi um ganho de conhecimento. Exatamente, até porque o erro nos traz o aprendizado, não é o erro pelo erro. Então isso no curto prazo... Total. No médio prazo, é muito mais que eu consiga fazer amanhã o que eu estou fazendo hoje.
Então, cara, Amanhã vai ter um avatar do... eu sou curioso. Fazendo assim, podcast comigo aqui. Eu sou curioso, eu sou early adopter, entendeu? Assim, eu sou workaholic, mas eu sou bom vivant também, então eu quero poder fazer amanhã o que eu continuo fazendo hoje. Então, eu me cuido, tudo isso pra poder, cara, ter a qualidade de vida pra gente com 50 anos na cara, como a gente tá aqui, conseguir fazer essas coisas. Ponto final. E no longo prazo eu não tenho a menor ideia. Vamos descobrir junto, Não tenho a menor ideia, cara. A menor ideia. Óbvio que existem metas, existem planos, né? Assim, mas... Uma visão mais macro, talvez, que também tá mudando bastante. Exatamente. Eu me sinto relativamente realizado, mas não estou confortável com isso. Não é essa a questão. E eu trago essa cultura de experimentação para minha vida pessoal. Então, cara, eu estou disposto a fazer toda e qualquer coisa, pelo menos uma vez na vida, óbvio que respeitando meus, né, valores éticos e morais aí. Tirando isso, cara, eu acho que a gente tem que experimentar tudo, para saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Então eu também trago essa... E minha vida mudou muito depois que eu trouxe isso pra minha vida pessoal, entendeu? Né? Eu me boto em toda bolha que eu posso, eu faço qualquer... Cara, viagem, qualquer roubada, qualquer coisa, eu vou, entendeu? Porque aí depois eu entendo e conheço e descubro por conhecimento de causa, né? Assim, se eu gosto ou se eu não gosto, conheço pessoas novas, lugares novos, sincronicidades acontecem. Os relacionamentos é o que ficam. Exatamente. Então, isso eu acho muito legal e eu espero poder continuar fazendo isso. Maravilha. É isso aí. Rafa, cara, obrigado pelo papo. Eu que agradeço, incrível. Irmão. Muito legal. E vamos ver se a gente faz um update mais pra frente, né? Claro, com certeza. Obrigado, cara. O tempo tá curto, então em pouco espaço de tempo, muita coisa vai ter mudado. Mas eu que agradeço, Fábio. Obrigado pelo papo, né? A gente já se conhece há muito tempo e essas relações, né, que a gente cria vão se mantendo. Sim. E é muito legal ver todo mundo se desenvolvendo, indo por caminhos que for, né? Tá cada um bem, no caminho que for e tá tudo bem. E aí, quem quiser também conhecer um pouco mais do meu trabalho lá, pode digitar meu nome no Google. Não vai achar o grupo da... Rafael Lassance. Não, brincadeira. A maioria das redes é R Lassance, né, do meu nome. Então me encontra em tudo que é lugar. Eu costumo ser bem ativo nas redes. Eu respondo todo mundo. Então, sempre faz sucesso nos eventos. Adoro. Suas palestras são maravilhosas. Adoro palestrar, adoro fazer... tava em Maringá semana passada, compartilhando esse tipo de visão e de pensamento, cara, no evento de quase 1.000 pessoas do Sebrae, fantástico, de pequenos empresários locais. Então é maravilhoso poder... Pessoal muito sedento por conhecimento. Exatamente, dar esse choque de realidade, de potencial, de possibilidades que eles, como empresário, talvez não tenham acesso até então, e de poder trazer isso de um jeito acessível, né, assim, para o pessoal, e botar aquela pulga atrás da orelha de eles começarem a pesquisar mais e entenderem como funciona isso na prática. Muito legal. Maravilha, cara. Obrigado. Eu que agradeço, irmãozinho. Tamo junto. Valeu. Um abraço.